Glória a Deus. Livro do Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Gênesis 1, capítulo 1, verso 1. Rapaz, glória a Deus. Gênesis 1, verso 1 diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra. Apenas esse versículo para a nossa meditação nessa noite. No princípio criou Deus os céus e a terra. Estávamos ministrando algumas coisas acerca do capítulo 1 do livro do Gênesis na terça-feira passada, no culto de doutrina. E eu repito aqui nessa noite acerca de como nós poderíamos dividir o livro do Gênesis. Ao estudarmos, a gente poderia dividir ele numa parte histórica universal, onde fala da formação da terra ou da criação da terra, a criação do homem, a queda do homem. Você lê do capítulo 1 ao capítulo 6, você vê acerca da humanidade em formação e também na decadência. E um ato profético onde Deus já tinha declarado no capítulo 3 acerca da vinda do Cristo, Messias. Quando você lê principalmente capítulo 3, verso 15, como foi ministrado aqui a semana passada pelo pastor Tiago Vieira. A outra parte que nós podemos ver acerca do livro do Gênesis, quando nós lemos o capítulo 12 até o capítulo 50, quando se trata especificamente de Israel, ao começar pelos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, e consequentemente a história de Israel vai iniciar-se no patriarca Abraão. E a gente vê isso a partir do capítulo 12, onde Deus faz a chamada de Abraão. Enfim, lembro que cito o autor do livro do Gênesis, que é o nosso, vamos dizer, profeta Moisés. Moisés, ele escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Lembrando que o livro do Gênesis não é o primeiro livro a ser escrito. Por causa disso, há muita divergência de pensamentos teológicos acerca da autoria do livro do Gênesis, das ideias. Mas o que me chama a atenção é que Pedro faz menção da autoria de Moisés sobre o livro de Gênesis, e principalmente, aqui fechou tudo, Jesus, João capítulo 5, se não me falha a memória, 5,45, ele deixa claro que o Pentateuco é escrito por Moisés. Enfim, aquilo que o apóstolo Paulo fala acerca das Escrituras como revelação divina. Você vê o próprio apóstolo Paulo, por exemplo, um apóstolo, ele só poderia ser apóstolo se ele tivesse vindo o ministério terreno de Cristo. O apóstolo Paulo não foi um testemunho ocular de Cristo, porém ele foi arrebatado até o terceiro céu. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12, se me falha a memória, é onde ele descreve algumas experiências, poucas, porque ele diz que teve algumas experiências inefáveis que ao homem não era lícito contar,
É por isso que ele diz assim na Santa Ceia, porque eu recebi isso, fugiu da memória, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, tendo em vista que Paulo não andou com Jesus, né? Mas assunto aos céus, ele teve essas experiências e teve as instruções divinas. Da mesma forma é Moisés. O primeiro livro da Bíblia escrito é o livro de Jó, mas na ordem cronológica da Bíblia, ou melhor, na ordem que foi posta no cânon sagrado, é o livro de Gênesis foi o primeiro. Mas enfim, eu queria ministrar apenas o capítulo, o verso primeiro, até porque a gente falou muitas coisas na terça-feira sobre o capítulo 1 todo. E eu só queria trazer uma rápida palavra sobre o capítulo 1 e o verso primeiro, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. O texto em hebraico para essa frase, no princípio criou Deus, é Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Esse texto que nós lemos, ele forma o fundamento da nossa fé. Esse texto, ele forma o fundamento da nossa fé. Por quê, Marcelo? Porque se você crê nesta palavra, no princípio criou Deus, se você crê nessa palavra, você crê no restante de todas as sagradas escrituras. Porque como eu não lembro se eu falei terça-feira, mas a maior curiosidade do homem sem Deus é saber de onde veio, para onde vai, o que veio fazer, entendeu? E quer que eu diga uma coisa: quanto mais ele estuda, mais fica doido. Quanto mais ele estuda, mais procura a resposta. E diz que a terra saiu de uma explosão, e diz que o homem evoluiu do macaco. Tudo isso o diabo cega a mente do homem para ele não acreditar no que está escrito na Bíblia Sagrada, irmãos. E a Bíblia dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, se você crer nessas palavras, não terá dificuldade para crer no restante da Bíblia Sagrada. Eu sempre digo que quando Deus diz assim: sente, não olhe para trás não para ver se tem cadeira, não. Creia, creia. Milagre não se explica, irmãos. É por isso que de tantas coisas que a Bíblia vai nos ensinar, se eu vejo esse texto, no princípio criou Deus os céus e a terra, e eu creio nisso aqui, eu já vou crer no resto de tudo, porque tem coisas que não tem explicação. A água sai da rocha e matar a sede do povo que estava atravessando o deserto. Maná cair do céu justamente no horário que Deus determinava, e não pegue para amanhã não. Alguns amostradinhos pegavam, no outro dia estava podre, entendeu? Guardava e estava em quê? Em pecado, né? Porque fez o que Deus desobedeceu. E de repente o cheiro mal subia, ou seja, o pecado cheira mal. Enfim, então o texto vai dizer que no princípio criou Deus. É interessante que Moisés inicia o livro dos começos, porque aqui tem começo de muita coisa. Começo do homem, começo da humanidade, começo de tantas essas coisas. Então Moisés, ele inicia o livro dos começos afirmando a existência de Deus. Presta atenção, Moisés está afirmando, ele não está explicando. Qual é a diferença, Marcelo? Eu estou tentando convencer alguém acerca da existência de Deus. Não, ele está dizendo: Deus existe, pronto. Quer acreditar, o problema é Deus. Eu não tenho dúvida, não vou fazer arrodeios. Eu estou dizendo que no princípio criou
Deus, os céus e a terra. Então, Moisés ele não está explicando, ele está afirmando: existe um Deus e é o formador de todas as coisas. Outra coisa que eu aprendo nesse texto é que as primeiras palavras do Gênesis, ou de Gênesis, começo, são apenas, ou não são apenas elogios, mas é um alto testemunho acerca de Deus. Não é apenas mero elogio, ele está testemunhando. Irmãos, a gente testemunha o quê? Algo verídico. Eu conto historinhas de ficção, mas se é algo que eu vejo, eu não estou com contos. Eu estou testemunhando, estou afirmando, eu estou dizendo, tive experiências. Então eu olho e vejo que Moisés não está com contos, Moisés não está com histórias, com fábulas, com elogios. Moisés está com um alto testemunho acerca de Deus. No princípio criou os céus e a terra. Outra coisa, Moisés não questiona o porquê da criação. Quem faz isso é o homem. Faz com excelência, inventa até histórias para tentar responder a própria pergunta. Mas Moisés, ele não questiona o porquê da criação, ou muito menos a necessidade da criação. Ele simplesmente relata a criação. Eu volto a dizer, ele testemunha a criação. No princípio criou os céus e a terra. Que princípio é esse? Que tempo é esse? A gente canta, acho que Severino Majorzeira canta um hino acerca de Deus, de Daniel e Samuel. É muito lindo, irmãos, porque isso aqui vem algumas interrogações. Ele está dizendo assim: olha, no princípio criou Deus. Que princípio é esse? Esse princípio é um tempo determinado? Não. Fulano nasceu em 1990, Macedo, dia 20 de fevereiro, hashtag número 44. E o Pix é o nome do meu telefone, viu? Enfim, brincadeiras à parte. Presta atenção. Em 1990, isso é o quê? Isso é uma data determinada. Só que o texto vai ser no princípio e não diz qual é a data desse princípio. Então, não é um tempo determinado, é um tempo indeterminado. Não foi determinado esse tempo. E o que me chama a atenção é porque, diante do que eu estou vendo no verso primeiro, e eu pretendo não sair dele, diante do que eu vejo no verso primeiro, eu vejo um Deus autoexistente. O que é isso, Marcelo? Ele existiu por si próprio. E quando o texto vai falar que a matéria foi criada em um tempo determinado, eu entendo o contrário de alguns estudiosos e profissionais, sei lá como é que eu posso chamar, da ciência, professor da ciência, que determina, ou melhor, que diz que a matéria tem um tempo indeterminado ou é eterna. O texto diz que no princípio criou Deus, ou seja, em algum momento ela foi criada. Agora, e Deus? Porque, se não me falha a memória, Salmos, o número 90, que diz que
Moisés falando, escrevendo o Salmo 90, de eternidade a eternidade Ele é Deus. Ainda antes que os montes fossem criados, fossem formados, Ele já era Deus. Porque está falando de que a matéria teve um tempo determinado. Ele foi criado em algum tempo que a gente não sabe, mas foi criado. Agora Deus não. Deus já existia, e a mente humana não consegue decifrar a grandeza, a soberania desse Deus. Não há como alguém nem sequer cogitar ainda a explicar a existência desse Deus. É por isso que a canção Alguém Inspirado pelo Espírito Santo disse que existe um Deus nos céus que a letra e o papel não pode descrever. Tem alguém ainda acreditando nisso aqui? Que eu estou pregando? É sério nesse Deus que eu estou pregando? Acredita nesse Deus que eu estou pregando? O texto me mostra que Ele é autoexistente, porque não me dá um tempo que Ele foi criado. Ele não mostra, a Bíblia não mostra que Ele foi criado. Então o texto me faz entender que Ele é autoexistente. Marcílio, e se alguém me perguntar quem criou Deus, que eu respondo? A resposta é simples: ninguém. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Agora eu vou falar aqui no pastor, que no Arão de ontem foi pouco, glória. A palavra aqui foi muito forte. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Não tenha medo de dizer, não tenha medo de errar, não tenha medo de declarar, não tenha medo de expressar, porque enquanto muitos estão procurando algo para ver, algo para carregar, o nosso Deus nós nem vemos, porque a Bíblia diz que Ele é Espírito. Mas quando nós invocamos, quando nós não podemos andar, quando nós não podemos vencer, quando nós só fazemos chorar, quando nós dobramos os joelhos e pedimos resposta, nós não vemos, mas sentimos. E quer que eu diga uma coisa? Ele é tão poderoso que você só chegou aqui porque mesmo sem você entender, foi Ele quem te trouxe aqui nesta noite para te dizer que se fosse você não estaria aqui. Não era porque nem você queria, era porque você não tinha condição. Romanos capítulo 4, verso 17, a fase C do versículo diz: oh Deus que dá vida aos mortos e chama a existência o que não existem, como se já existisse. Quem é Deus, Marcílio? Se alguém te perguntar quem é Deus, irmão, lá no trabalho, lá no colégio, você vai dizer: aquele que trouxe à existência o que nunca existiu, e de eternidade a eternidade Ele é Deus. Ele é grande e está sentado no trono. Ele é grande e está presente aqui nessa noite. Ele é grande e vai na frente para te dar vitória. Quem crê nessa palavra já levanta a mão e lhe pega o prato de glória. Ele é autoexistente. Deixa eu falar um pouquinho mais. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia. No princípio, no tempo indeterminado, Ele criou todas as coisas. Sabe o que é interessante essa palavra criou ou barar no hebraico? É porque essa palavra é unicamente, exclusivamente usada para a criação daquilo que Deus criou. Porque
Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu acho que aqui já foi falado outras vezes na escola bíblica. A gente tentou falar um pouco desse assunto em outra revista. E existe uma diferença de formar e criar. Porque formar é a gente fazer algo diante de uma matéria-prima ou diante de algo que já existe. Criar não. Criar é você formar algo de algo que nem existe. Olha o que é que o texto que eu li de Romanos, o que Paulo descreve esse Deus. Ele é que dá vida aos mortos. Dê glória mesmo, porque você era morto, mas em Cristo você tem vida. Mas ele diz mais: e chama a existência o que nunca existiu. Lembra de que Jó falou que nem mesmo que ninguém pode impedir, nem sequer os teus pensamentos poderão ser impedidos. O diabo nem sabe, né? Tem um negócio aí, fica quieto, não diz não, que é para o diabo atrapalhar. Então se que tem um medo do diabo que se pega. Aí não corre nem conta que é para nos seguir soprar. O vento soprar, alguém descobre e atrapalha tudo. O meu Deus, o Deus que eu estou pregando aqui nessa noite, o Deus que essa igreja professa, se Ele colocar na mente, não há inferno que apague, não há capeta que revogue, não há demônio que possa invalidar o poder do Deus que você está levantando as mãos aí, o Deus que você está mandando glória aí. Não existe ninguém que possa impedir quando Ele decide chamar a existência. Irmãos, o Deus que nós viemos adorar, Ele é terrível quando Ele decide entrar em ação. Se Ele disse que tem cadeira preparada, não se preocupa aonde vai ser, com quem vai ser, quem vai colocar, quem vai sair para você sentar. Não se preocupa não, porque teve uma vez que Deus começou a dar sonho a um jovem chamado José e disse que Ele ia colocar ele em lugares altos. Mas como tu vai ser faraó? Não dá. Deus não te quer como faraó. Mas sim, vai ser o que então? Aí Deus disse: ele vai ser governador do Egito. Peraí, vacilo, não existia assim. Mas o Deus que eu estou pregando, quando Ele começa a mostrar, quando Ele começa a revelar, quando Ele começa a dizer que faz, Ele faz. Se não tiver cadeira, Ele coloca. Se tiver alguém, Ele tira. Se não quiser tirar, Ele bota outra. Mas uma coisa é certa: Deus fará o extraordinário para mostrar que a sua palavra não volta vazia. Ele é Deus de promessa. 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 Eu estou repetindo porque é Deus que está falando ao coração do culto aqui. Ele é Deus de promessa. Ele é Deus. Não precisa de conselhos de homem. Quem é o homem para aconselhar o nosso Deus? Porque ora, Jó questionava e Deus disse assim: Jó, onde era que estava tu quando eu fundei o universo? Não para de graça. Tu nem estava lá, tu nem sabe como é que é. Irmãos, eu agradeço a Deus que nós viemos adorar nessa noite. Ele é autoexistente, não precisou de nada e nem ninguém para existir. E não tem um que possa dizer a data do nascimento do nosso Deus. No princípio criou Deus. Deixa o ímpio quebrar a cabeça, irmão. Deixa o ímpio bater boca, meu irmão. Se Moisés não está tentando provar, tu vai querer tentar provar, é? Se
Moisés não está querendo provar a existência de Deus, tu vai terceira pessoa, quarta pessoa da Trindade, né? Se é 3, não é 4, né? Tu vai, estrelinha da manhã, querer provar. Rapaz, diz que ele é grande por onde tu passa. Diz que ele é grande por onde tu passa. Diz que ele não precisa de conselhos do homem. Diz que ele traz à existência o que nunca existiu. Fala que ele não é criatura, ele é criador. Enfim, vamos adiantar. Segunda coisa que eu vejo: eterno, autoexistente. Ele é autoexistente, não precisou de ninguém. Segunda coisa, ele é eterno. E se alguém perguntar, Marcílio, quando ele existiu? Eu já citei. Você vai dizer para o povo que ele não tem uma data. Ele é autoexistente e ele é eterno. Mas como é isso aí, meu amigo? Vai crer, vai ler a Bíblia. Ela gera fé no teu coração. Ela gera fé no coração dos leitores, o amante da palavra de Deus. Você pega a Bíblia Sagrada e entrega ao homem mais sábio do mundo. Se ele não temer a Deus, não tem o Espírito Santo, ele não consegue entender uma vírgula. Porque a Bíblia diz que Deus ocultou as coisas desse mundo e revelou aos seus pequeninos. Sabe que esse pequenino está sentado aí do teu lado. Sabe que esse pequenino é você, que veio nessas portas, entrou por essas portas para engrandecer, para exaltar, para glorificar, para magnificar. Porque as coisas existem porque num princípio ele trouxe as coisas à existência. Ele é. Por isso que muitas vezes o pai se apresentava: eu sou. E o filho, do mesmo jeito. Porque filho de peixe, peixinho é. Filho de leão, leão é. Volta outra, Jesus dizia: eu sou. Eu sou. Irmãos, eu estou pregando um Deus tão grande aqui. Ele dizendo que é. Tu fica aí olhando para a esteira. Não, já convoca ele lá na tua casa. Já convoca ele lá na tua saúde. Já convoca. Ele não sabe o problema, sabe. Do mesmo jeito que sabia como o cego de Jericó estava ali às margens, precisando de enxergar. Mas ele continuou passando e o cego gritando. E ele só parou quando ele viu que se levantou os obstáculos e o cego não parava. Porque enquanto os obstáculos estão se levantando sobre a tua vida, é Deus dizendo: eu estou provando a fé dele. Porque você vai entender que você precisa quando a dificuldade se aparecer. E você continua clamando. Quer que eu diga uma coisa? O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer: eu sou na tua vida. Eu sou na tua vida. Quer que eu diga uma coisa? Jesus te trouxe aqui nesta noite porque o Pai tem uma mensagem para você. Eu sou o quê? Aquele que traz a existência o que nunca existiu. Está no texto. Você pode glorificar o nome dele, você pode exaltar o nome dele, porque enquanto você está adorando com o coração quebrantado, o grande eu sou, aquele que traz a existência o que nunca existiu, ele está fazendo algo novo, extraordinário. Autoexistente. Não foi alguém, não foi gerado de alguém, não foi criado por alguém. Ele é eterno, não tem começo, não tem fim. Outra coisa, está aqui no texto também, só você interpretar. Ele é autossuficiente. Chama aí a equipe.
eu aqui na IPAD convoco os obreiros, convoca a irmã, convoca a liderança, convoca não sei quem, chama até o povo lá fora para ajudar alguma coisa, para ver se sai algum projeto. Agora Deus não. Ele só é suficiente. Ele só é suficiente. Você pode reconhecer essa verdade. Ele só é suficiente. Você pode reconhecer essa verdade. Ele só é suficiente. Por que, Marcílio? Porque não vai precisar em Zezinho da esquina, não vai precisar em José, não vai precisar em Maria, não vai precisar em Tomé, não vai precisar em Pedro. Não. Quando ele chega, o negócio é diferente. Só precisa da presença do Eterno, viu? Só precisa da presença do Eterno. Quem está convocando, quem convoca ele aqui nessa noite? Quem está convocando ele? Porque se não é que está saindo da tua boca, é você dizendo: eu sei que o Senhor é suficiente. Eu sei que o Senhor é suficiente. O Senhor indo lá na tua casa, o teu marido se converte. O Senhor indo lá na tua casa, só se não for a hora, só se Deus estiver tratando ainda contigo. Mas do contrário, essa enfermidade vai ter que bater retirada. Porque Ele só é suficiente. Está na hora da gente parar e dizer: Deus, por que esse problema na minha cara? Não para. E não é questionando, não vai botar isso na parede, não, que dá raiva. Não vai brigar com Jesus, não. É você perguntar o que você precisa aprender. Porque tem crente igual os israelitas no deserto, 40 anos, era só para ser 40 dias. Se puder dar uma mão para minha avó, o máximo aí que eu estou indo agora. Era para ser 40 dias, foi 40 anos. Não aprende, rapaz. Não aprende. Porque Jesus é suficiente. É esse, não é outro Jesus que você vai conhecer hoje, não, viu? Não que Jesus, eu vou lhe apresentar um Jesus, vou apresentar um Deus, não. De forma nenhuma, é o que você já conhece, o que já teve experiências há anos atrás, e que precisa de ser renovada nessa noite, e que precisa de uma aliança nessa noite. Porque, Marcílio, porque o texto me mostra, me faz entender que Ele só é suficiente. No princípio criou Deus os céus e a terra, mas quem não? Façamos só. Era o Elohim, porque Bereshit, Barat, Bará, Elohim. O Elohim, na verdade, está no plural. É uma palavra hebraica, mas é no plural, que significa Deus. Aí dói a cabeça do homem aqui, porque no plural é quanto Deus, só é um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não é três, não é três, é um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É só o que você precisa. É só o que você precisa. Você pode dizer para alguém que está do seu lado: é só o que você precisa, viu? Seja profeta para quem está do seu lado aí. É só o que você precisa. É só o que você precisa. Cadê o glória a Deus dos crentes que está entendendo essa palavra? É adoração. Você veio aqui para fazer barulho. Você veio cultuar. É com entendimento. Mas é também transmitir, expressar a tua alma, derramando glória, derramando glória. É tempo de largar fora o canto no velho e sair com o canto no novo.
Ele é transcendente. Que é isso? Você explica aí, fala a minha língua. Simples, ele está acima de tudo. Ele é superior, ele está acima. Ele é superior, ele é transcendente a ideologias, a fábulas, a deuses com D minúsculo. Ele é transcendente a tudo. Existe uma canção que diz: maior que o grão da areia existe a pedra, maior que a pedra existe o monte, maior que o monte o horizonte, maior que tu, meu Deus. Não há ninguém. Não há ninguém. Marcinho, qual é o objetivo dessa mensagem hoje? É simples. É trazer a memória dos crentes que estão olhando para baixo, para que ele possa entender que o Deus dele é grande. Aí ele vai começar a olhar para cima. Ele vai olhando para baixo e vai olhando pedras no caminho atrapalhando a sua trajetória. Ele está olhando para baixo e está vendo enfermidade, está vendo provação e está bloqueando o acesso dele às mansões celestiais. Aí ela me diz: olha para cima, porque para cima tu vê a grandeza do Deus que você vai adorar. Olhando para cima você vê a grandeza do Deus que você veio adorar. Eu não estou vendo, está longe. Fica de longe. Chega para perto. Já contei aqui, eu vou repetir. A história do menino que perguntou ao pai: pai, qual é o tamanho de Deus? Ele disse assim: meu filho, olha para lá, o que está passando? Um avião. Aí ele olhou e disse: e Deus é tão pequeno assim, pai? Aí o pai pegou o menino na mão dele, entra no carro, vai lá no aeroporto e disse assim: você está vendo aquilo ali? É um avião igual ao que você viu lá em cima. Eu disse: pai, como ele é grande? É o mesmo? É quase a mesma coisa. É o mesmo tamanho, isso é outra aeronave. E por que eu estou vendo ele tão grande? É porque você está mais perto. Porque esse negócio que eu não estou vendo nada, eu estou frio, eu estou fraco, nunca foi problema de Deus, foi problema seu. Porque esse negócio que eu não vejo, eu ando, então igual de sério logo, quanto mais ando, mais cresce a distância. O problema nunca foi de Deus, foi meu, que estou me afastando. Estou andando longe do propósito, longe do centro, longe da vontade de Deus. E Deus dizendo: se ele viesse, se ele voltasse, se ela regressasse, se ela me seguisse, se ela caminhasse, não ia isentar enfermidade, não ia isentar ataques de inimigo. Mas toda vez que ela olhasse para o inimigo, ela olhava assim para Deus e dizia: esse é maior. Esse é maior, esse é maior. A visão que os céus querem te entregar nessa noite é que o Deus que você serve é maior do que essa luta que você está enfrentando. O Deus que você serve é maior do que esse problema que você está enfrentando. Essa enfermidade é vizinha diante do Deus que se levantou do trono nesta noite quando viu você dizendo: glória, eu não aguento mais, glória. Eu não aguento mais, mas manda glória. Eu não posso mais glória. Eu não posso mais do meu Deus. Ele pode. Isso é bíblico, mas não é. Porque a Bíblia diz: por causa do gemido do necessitado. Troca a murmuração pelo gemido. Troca a murmuração pelo glória. Troca a murmuração pelo testemunho de vitória. Testemunho de vitória, eu nessa situação, sim, aí. E o que é fé? É o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se esse. Eu não estou vendo, filho. Eu não estou vendo cura, mas eu estou declarando a minha vitória. Eu não vejo meu esposo entrando ali, mas eu estou declarando ele para ele eterno. Eu não vejo a minha esposa entrando por essas portas, mas eu contemplo ela entrando pelos olhos da fé. Já estou comprando a Bíblia, já estou preparando o culto, já está aquela porta, eu não vejo que porta que não se abre, mas pelos olhos da fé eu já posso contemplar. Você não foi com os olhos da carne. Eu vim aqui te dizer que não existe impossível para o Deus que você veio adorar.
visões. O problema é a visão. Porque quando Saul, que o mais alto de Israel, estava aqui no ombro de Saul, Saul se brincara do tamanho de Golias. Golias tinha quase 3 metros de altura. Saul, Golias se posicionava no vale em direção a Israel, gritava, o exército de Israel recuava. Se fosse hoje, dizia, Ave Maria, está repreendido em nome de Jesus, sangue de Cristo tem poder. Se fosse hoje, né? Só que vem um camarada, acho que se o maior bater no ombro de Saul, acho que Davi só bate na cintura. Isso é uma conjectura, tá na Bíblia não. Aí Davi disse assim, como é, amigo? Ele, desafiando ele. Eu fico imaginando Davi dizendo, Saul, tu pensa que é pra tu, o desafio é com ele. Você naquele foi que também disse assim, do jeito que eu fico os outros dias, eu vou falar com o teu. Israel, peraí, os outros deuses eram estátuas. Deus de Israel era Deus vivo. Glória a Deus. O teu inimigo está zombando de tu. E tu dizendo que conhecendo a Deus, está caindo nessa onda, meu irmão. Para de graça. O inimigo, e eu ia dizer uma coisa, eu vou voltar atrás, porque o inimigo até conhece o Deus que a gente serve. Ele está tentando ver se tu desiste, mas ele sabe o tamanho de Deus. E tu não sabe. Marcinho. Para de graça. Que Bíblia tu está lendo? Eu só vim aqui no primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ao que você imaginar foi criação dele. O que você imaginar saiu dele. E tem um negócio, o texto é claro, tudo que ele criava, é só ler o resto do capítulo 1. Ele dizia, viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. É tu que está estragando teu casamento, mas Deus fez e era bom. É tu que está estragando teu emprego, mas Deus fez e disse que era bom. É tu que está estragando a tua convivência com a sociedade, mas Deus criou o homem para viver em sociedade e disse que é bom. É tu que está estragando a natureza, e tu está estragando, e Deus fez e disse que era bom. É bom, é tu que não está sabendo viver, mas Deus fez e disse que era bom. Vim dizendo que a internet é isso, quem soubesse não casava. Deus fez e disse que era bom. Sei que não sabe trabalhar. Sei que não sabe beber. Você está falando por aí. Você está brincando, né? O Deus que criou tudo por nada, meu irmão. Você vai casar, vai me dar um bichinho. Quer, né? Quer. É bom, né? Foi Deus que disse. Ele viu Deus que é bom. Você está entendendo? Esse Deus. Aí, eu finalizo agora de verdade mesmo. Ele é transcendente a tudo. Mas deixa eu ler o texto aqui. Olha o Deus que você vai adorar. Jó capítulo 28 e o verso 24. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Porque deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Pesar o vento. A ciência diz que o vento tem que ser de pela. Não sei, não pesquisei mais para ver. Já a Bíblia já dizia, uma vez, que Deus sabe o peso do vento. Tu sabe? Você sabe? Deus sabe. A ciência acha que sabe. Você descobriu? Meu Deus, já sabia há muito tempo. É grande ou não é? Você pode dizer, tu és grande, Pai. Você pode dizer, sem adoração, você pode dizer, tu és grande, Pai. Mas vamos melhorar isso aí. Diga, eu reconheço a tua grandeza, meu Pai. Você pode dizer, fala uma declaração para ele aí, você vai adorar. E diz mais, olha, e tomou a medida das águas.
irmãos, isso é para reforçar o que eu preguei, para aumentar a tua fé. Como? Acreditando na grandeza do Deus que você veio adorar nesta noite. Só mais um para finalizar. Isaías capítulo 40, verso 12. Quem mediu com aos punhos as águas e tomou a medida dos céus a palmos e recolheu em medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em sua balança. Quem? Você pode dizer, oh, meu Deus, a Fernanda já pegou já. Você pode dizer, meu Deus, quem? Quem? É teu Deus não, é? Eu vou repetir, vamos sair. Quem? É meu Deus, grite bem forte, é meu Deus, com convicção. Quem? Fique de pé glorificando a esse Deus que você vai adorar. Fique de pé glorificando a esse Deus que está presente aqui. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração rapidinho, a gente tem tempo ali. É muito rápido, é muito rápido. Feche seus olhos. Pai querido, a tua palavra foi pregada nesta noite. Santo e eterno. Eu sei que o Senhor é Deus grande e está sentado na sala do comando do universo. Mas tu és Deus aqui presente nesta noite. O Senhor é grande, eu sei disso, eu preguei, porque foi a palavra que o teu Espírito soprou no meu coração, e essa palavra está sendo ministrada, Pai, porque eu sei que crentes entrou aqui por essas portas, se sentindo fraco, e eu tenho duas notícias para ele, Pai. Eu já preguei, porque ele continua sendo fraco, mas o Senhor tem o fortalecido, tem segurado na mão. O homem é fraco, mas aquele que está sentado no trono é aquele que nos coloca em seus braços. Ah, Deus, os teus servos aqui testemunharam. Quando eu perguntei quem é esse Deus que mede a concha do oceano, as águas do oceano com a concha de suas mãos, eles disseram: é meu Deus. Quando eu questionei, Pai, acerca de quem mediu os montes e o pó das areias do universo, eles gritaram aqui: é meu Deus. Diante do testemunho da boca deles, ó Pai, eu acredito que eles estão crendo no tamanho das tuas mãos, acreditando no teu poderio, Deus. Eu te peço, faz o mover do teu Espírito Santo lá dentro da casa dele, ó Pai. Assim como o Senhor mandou um terremoto lá em Atos 12, e colocou tudo no seu Atos 16, e colocou tudo no seu devido lugar. Porque quando o Senhor fala, brada, até os montes estremecem, mas coloca as coisas no seu devido lugar, Deus. Dá ousadia para a tua serva nessa noite, Deus. Dá ousadia para o teu servo no Espírito, para professar a grandeza do Deus que ela veio adorar, lá dentro da sua casa, lá dentro do trabalho, lá no meio da sua parentela. Porque quando ela abrir a boca e diz: oh meu Deus, trouxe a existência o que nunca existiu, o que é esse problema? Eu creio, ó Pai, que a palavra profetizada vai ser materializada e haverá mudança, haverá transformação, e o poder do Espírito os envolverá. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor é grande e está fazendo extraordinário em nosso meio. É isso que eu te peço, continua conosco, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Continue de pé. Alguém nessa noite deseja entregar a sua vida para Jesus? Diante do testemunho desse, de um Deus tão grande, a melhor
melhor coisa que você faria é se prostrar e dizer: eu quero esse Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: você vai continuar sem ver o Deus que eu estou pregando, mas você vai sentir. E mais, você vai ver o mover dele agindo em teu favor, na tua casa, na tua barca, nos teus. Grande Deus. Amém? Eu não sou de insistir. Quero convidar aqui os aniversariantes. Glória a Deus essa semana. Obrigado. Essa aí vai passando, né? Eu continuo não. Amém? Teve a irmã de Lula, mas foi orado. Ontem teve quem? Uma vez foi orado. Vez não, Jaíra. Amém. Vamos orar e nós vamos para cá. Pai querido, eu te apresento a nossa irmã novinha em tuas mãos. Te apresento o nosso irmão Nildo em tuas mãos. Eles que estão diante da tua presença e estão gratos, assim como nós. Eles, por o Senhor conceder a dádiva a eles, ó Pai, de mais um ano de vida, e nós, por se alegrar com eles, porque a tua palavra diz que a gente chora por quem chora, se alegra por quem se alegra, Pai. Eu te peço que as ricas bênçãos do Senhor sejam liberadas sobre a vida deles, ó Pai. Tira todos os embaraços. Tira toda seta do inimigo que ouse atingir os teus céus. Já está quebrado na autoridade do nome de Jesus. E que nunca falte, ó Pai, o alimento, as vestes. Que abençoe a saúde, Deus, para que eles possam estar firmes, batalhando nas labutas diárias e na tua presença com muita força e graça, Deus. É isso que eu te peço. Continua com eles até a volta gloriosa do teu filho. Dá a eles anos, longevidades, ó Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Parabéns a você. Meus parabéns à irmã novinha, nosso irmão Nildo, que Deus abençoe. Meus irmãos, olha, presta atenção nos avisos, é muito importante. Amanhã, a irmã Grace amanhã tem casa. Amanhã a gente vai lá para a irmã Nice, que essa semana todinha vai, não vai. Mas eu mando mensagem para ela, para os meninos esquecer, umas 6h30, né? Aí depois a gente vai para uma casa, essa marca umas 7h30 na casa, viu? E irmãos, olha, e os outros grupos se movimentem, em nome de Jesus. E terça-feira, irmão, nós não temos o nosso culto de doutrina, mas eu pediria, por gentileza, que os irmãos se esforcem para ir conosco para Surubim. Será comemorado o dia do Evangelho, né? Que geralmente é dia 7 de setembro, mas 7 de setembro é hoje, né? A gente nem orou, tô lembrando agora, né? Que não foi um feriado, já dentro de um feriado, aí nós não lembro, né? Porque a gente deveria ter orado para a nossa nação, né? Mas enfim, nunca está, né? De madrugada apresenta a nossa nação. Olha, deixa eu dizer, vai sair um ônibus daqui, da frente do colégio, da frente da minha casa. Eu acredito, eu vou só confirmar o horário no grupo, mas eu acredito que é 18h10, 18h20, 6h10, 6h20. No mais tardar, 6h30, eu vou colocar. Lembrando que aqui não é como os eventos que a gente faz, que marca de 5 chega de 7, marca de 7 chega de 9. Não. A hora que eu colocar no grupo é a hora que o ônibus está saindo. Eu perdi e pego um Uber. Entendeu? Porque o ônibus não é meu, né? Se fosse meu, eu ia fazer do mesmo jeitinho. Mas não é meu. Porque a gente tem compromisso lá e o ônibus vai pegar outras pessoas também, outras igrejas. Então, provavelmente 6h20, eu não lembro a hora que eu saí, ele que disponibilizou, mas eu vou conferir e vou colocar no grupo, os irmãos vão passando para a gente estar aí, irmãos. Em nome de Jesus, a gente vai fazer um culto bem bonito para Jesus. Vai estar pregando um pastor lá de Recife, eu não lembro o nome dele. Vai estar pregando vai estar cantando aquele Leandro Borges, né? Eu não sei se os irmãos conhecem, mas ele é
conhecido e importa que vai ser glorificado o nome do Senhor Jesus. Amém. E como todos os anos a gente está presença, né? E a gente conta com a participação de todos vocês. Vai ter o ônibus levando. E é isso aí. Vamos lá, em nome de Jesus. E no demais a programação segue até que eu me lembre. Sábado os jovens, né, vão lá para Tambor, junto comigo. Sábado dia 13, né? Vão apresentar o jogral lá no Tambor, na voz que clama na terra. Nosso amigo Leandro já está convidado. Guilherme, meu foi longe. Leandra, né? Leandro, que são do Tambor, já estão convidados. Não sei se vocês sabem onde é que é a voz que clama na terra. É o presbítero Robson. Sábado a gente vai estar lá, o jovem vai apresentar o jogral, né? É Congresso Jovens, e a gente vai estar lá em nome de Jesus. Viu? E a gente resolve aí o horário também no grupo dos jovens. Ok, meus irmãos? No demais a gente vai lembrando aí no grupo, se eu tenho algum aviso. Ok? Vamos orar finalizando. Pastor, ver o seu hora finalizando. Em nome de Jesus. Quinta sexta-feira tem escola bíblica, né? Que a sexta passada não teve. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Queridos, antes de orar, eu quero deixar uma palavra de conforto para os irmãos. Veja só, nós estamos vivendo um mundo que está crescendo o número de apostasia, está crescendo a imoralidade, está crescendo todas as coisas. Eu vi nas redes sociais um vídeo que mandaram para mim e eu me alegrei muito, porque nós estamos orando por essa nação. E tem uma coisa: Deus está fazendo algo pela nação. Deus, ele tem um remanescente fiel, que clama, que ora, que adora, que busca esse Deus. Não deixe de orar pela nossa nação. Não pare de orar pela nossa nação, porque Deus já está fazendo algo. E eu quero dizer para vocês, igreja, a palavra de Deus, lá em Sofonias, capítulo 3, versículo 17, a palavra de Deus diz que não temas, porque Deus está no meio de ti. Deus está no meio da igreja. Deus está no meio do seu povo. Deus está guardando o seu povo. Existe um remanescente fiel que Deus vai honrar. Não desanime. A palavra que o pastor Marcelo falou aqui esta noite, pregou esta noite, foi isso. Não desanime.